Vovó revela desabafo impactante que ninguém esperava. Iva enfrenta uma traição dolorosa. Experimentava uma solidão cortante. O cheiro doce do crochê invadia os cantos de uma casa que antes eclodia risos. Agora, cada ponto de linha se tornava um eco de sua dor. A lembrança do marido que partira há um ano era um lamento contínuo, presente em cada retrato que adornava as paredes. Aquela casa, uma encruzilhada de memórias, agora se transformava em uma prisão de angústia. Marcos, Denise e Rogério, seus próprios filhos, surgiram em um dia ensolarado, mas opressivo, como sombras ameaçadoras. Mãe, está na hora de pensar em sua saúde, disse Denise, com um sorriso que mal escondia a frieza. Aparentemente preocupados, eles sugeriram a internação de Jurema em um lar de idosos, como se estivessem decidindo o destino de uma estranha. É para seu bem, mãe, insistiu Rogério, e a palavra benéfico soou. A tristeza fez seu coração acelerar, mas a indignação teve outra nuance. Em um estalo de coragem, decidiu que a casa, repleta de calor humano e crochês coloridos, não seria um palco de humilhação. E foi então que Ana, uma ex-aluna, fez sua entrada triunfal, com um brilho nos olhos e um "Oi, professora", que esquentou a alma de Jurema. Ana era como um anjo. As duas se reconectaram e juntas elas desenharam o renascimento da esperança. Mas os filhos não eram máquinas de desistir. As ameaças aumentavam como tempestade. Um dia, com um olhar sombrio, Marcos mencionou que coisas ruins poderiam acontecer se Jurema não cooperasse. O nó na garganta dela apertou. Uma tarde, sua calma foi abalada ao perceber um documento nas mãos de Denise. Um ato contra sua vontade, assinado sob pressão. O que estava acontecendo com a sua família? O que havia sido manipulado? Agora sua mente corria como um rio turbulento. O desejo de proteger seu legado crescia, e todas as linhas do crochê se tornavam uma armadura de coragem. O coração de Jurema pulsava, não só pela dor, mas pela vontade de lutar. Com o apoio de amigos fiéis e de Ana, iniciou uma busca por justiça, mesmo sabendo que o caminho seria tortuoso. Mas o destino revelaria ainda mais. Um telefonema inesperado. Um advogado que acreditou em sua história. Não havia mais volta. A verdade estava prestes a vir à luz. Segredos guardados por tantos anos revirariam. Era hora de confrontar aqueles que usaram o laço sanguíneo como arma. Jurema olhou pela janela, para o horizonte da cidade. Estava preparada para a batalha. E naquele instante, seu coração se perguntava até onde ela iria para proteger não apenas suas coisas, mas também sua dignidade. Quando aqueles que deveriam ser seus guardiões se tornavam seus algozes, o desespero se misturava à determinação. Jurema descobriu que a luta pela verdade poderia ser o maior desafio de sua vida, mas sabia que precisava enfrentá-lo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação Jurema olhou pela janela, o coração batendo acelerado. O céu, antes azul, agora era uma tela cinza, espelhando a tempestade que se formava em sua vida. O advogado que tinha ligado prometia ser a chave para abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Mas a dúvida a consumia, e no fundo, uma pequena semente de medo começou a germinar. O que realmente seus filhos queriam? As lembranças a invadiam, risadas de Natal, os sorrisos sinceros de seus pequenos. Mas agora, tudo parecia tão distante, um eco perdido em um túnel sombrio. O que eu fiz para merecer isso? Pensou, com uma sensação de aperto no peito. E nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou. Ela se virou, surpresa. Quem poderia ser? Pensou, com um mix de expectativa e receio. Ao abrir a porta, encontrou uma figura familiar, mas não esperada. Camila, sua amiga de longa data, com um olhar pesado e uma expressão que prometia news. Jurema, precisamos conversar. O tom da voz de Camila já dizia tudo, e um frio percorreu a espinha de Jurema. Entraram na sala. Jurema sentou-se, envolta em uma densa expectativa. Camila respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Eu ouvi algumas coisas sobre seus filhos. A voz falhou ao pronunciar a última palavra, e um nó se formou na garganta de Jurema. O que será que sua amiga sabia? Camila, o que aconteceu? A urgência da pergunta ecoou na sala. Eles têm um plano? Um plano que vai além de apenas te internar. Camila hesitava, mas a verdade precisava sair. Estão querendo vender sua casa. Estão manipulando as emoções para te tirar desse lugar. E com isso, pegar tudo que você tem. As palavras cortaram Jurema como uma lamparina acesa em uma noite escura. Não pode ser. A incredulidade a atingiu em cheio. Aquela casa era o seu lar, o santuário das memórias. Mas por quê? O coração dela tremia. Nós sempre fomos uma família. As lágrimas começaram a brotar, quentes e pesadas. É por causa da herança, Jurema. E eu tenho mais. Tem algo que você precisa saber sobre seu marido. Camila hesitou um instante, e o silêncio entre elas se transformou em um grito angustiante. Ele tinha segredos. Segredos que podem mudar tudo. Jurema sentiu que o mundo dela começava a desmoronar. Como assim segredos? A voz falhou, quase implorando. Descobri que ele tinha um relacionamento. A frase pairou no ar como uma nuvem ameaçadora. E que esse relacionamento pode ter relação com a herança que você acha que pertence a você. As palavras de Camila cortaram o ar como uma faca, e Jurema sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. O grito ecoou na sala, e a realidade se transformou em um labirinto de dor e traição. Sua mente girava. O que mais estava escondido? Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma nova nuvem pesava sobre o futuro de Jurema. O que faria agora com tudo isso? Perder a casa e agora seu próprio marido? E os filhos eram realmente quem diziam ser? O que mais estavam escondendo? Era como se tudo que ela acreditava estar firme
de repente desmoronasse como um castelo de areia. Diante disso, Jurema olhou nos olhos de Camila e percebeu que a luta estava apenas começando. Decidida, fechou a mão em um punho, seu coração pulsando com uma nova determinação. Não era apenas sobre a casa ou a herança. Era sobre a verdade e sobre a defesa de sua dignidade. Ela estava pronta para enfrentar a tempestade. Mas o que mais a aguardava na virada desse labirinto? Jurema olhou nos olhos de Camila, sentindo que o chão de sua confiança estava se desintegrando. "O que mais você sabe?" perguntou, a urgência da voz quase tremendo. Camila respirou fundo novamente, hesitante, como se as palavras que saíssem agora fossem pesadas demais para carregar. Seu marido não era só seu marido, Jurema. Ele também estava envolvido com pessoas muito perigosas. E essas conexões podem ter a ver com o que seus filhos estão tramando. A amiga revelou, cada palavra batendo como um tambor no peito de Jurema. A sala ficou em silêncio. O som da chuva do lado de fora parecia ainda mais intenso, como se o céu estivesse respondendo à tempestade que se formava no coração dela. Jurema sentiu seu coração acelerar em uma batida descompassada. "Por favor, o que você quer dizer com isso?" A realidade começava a ficar indistinta. Camila fez uma pausa, e então os olhos dela se encheram de lágrimas. As pessoas com quem seu marido se envolveu não eram boas. Ele tinha uma dívida com pessoas que não perdoam. Dívida? Como? Como isso é possível? O desespero começava a tomar conta. A casa que antes significava segurança. "Não sei, mas eles têm se comportado de forma estranha. Eu vi coisas, ouvi conversas." Camila mordeu os lábios, mas continuou. "Tô preocupada com você. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para pegar sua herança, para conseguir o que querem." A velha casa pareceu se ajustar à nova tensão entre as duas. Os ecos de risos passados agora eram apenas sombras na memória. Mais uma vez, o coração dela estava na garganta. Uma frase devastadora ecoava em sua mente. "O que você faria se descobrisse que as pessoas que você mais ama estão planejando sua queda?" Jurema não conseguia imaginar que sua família estava envolvida em algo tão traiçoeiro. "Tem mais, não tem?" questionou, o nó se formando na garganta, e Camila a olhou com compaixão. "Numa dessas conversas, escutei seu filho falar que poderia ser mais fácil resolver tudo se você não estivesse por perto." Ele mencionou um acidente. As palavras saíram como uma bofetada. Jurema abriu a boca, mas nada saiu. A verdade atingiu-a como um soco no estômago, fazendo suas pernas tremerem. O mundo à sua volta agora se tornava uma cena de filme de terror. Jurema se lembrou de todas as risadas, das comemorações. Tudo parecia uma farsa. E agora, duas perguntas ecoavam. O que aconteceu com seus filhos? Como eles se tornaram assim? Olhando nos olhos de Camila, novamente uma chama de esperança lutava para se manter acesa. Poderia haver uma saída, não poderia? Mas antes que pudesse responder, a campainha tocou novamente. Ambas se entreolharam, um frio na barriga se formando. "Quem pode ser agora?" Camila murmurou, já se levantando para verificar. Jurema segurou-se na mesa, pronta para o pior. A porta se abriu e, para seu horror, estava Marcos, seu filho mais velho, com uma expressão sombria. "Mãe, precisamos conversar", ele disse, a voz carregando um peso de segredos.
O que mais ele tinha a esconder? O olhar dele parecia mais intenso, e Jurema sentiu o coração parar de bater. E se ele já soubesse? Marcos, o que você? Ela tentou falar, mas a porta se abriu abruptamente e Rogério e Denise apareceram atrás dele, cada um trazendo uma expressão de determinação. Nós sabemos sobre o que você está planejando. O tom dela era acusatório. O ar ficou denso. Um clima de confronto ameaçador. Prepare-se, mãe. Você está prestes a perder muito mais do que imagina. A frase de Denise pairou como uma sombra ameaçadora. Jurema sentiu a adrenalina subindo. O que considerar? A luta pela verdade? O que cada um realmente queria? Nesse momento, uma luz na sala começou a piscar. Jurema olhou para o teto, confusa. E na fração de segundo seguinte, uma explosão ensurdecedora detonou do lado de fora, seguido de um tremor na casa. Concretos e vidros se estilhaçaram. O que havia sido isso? Um ataque de quem? A adrenalina tomou conta de seus músculos. Agora, a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o que isso significaria para a segurança? Não só dela, mas da família. A casa não era mais seu lar, era um campo de batalha. Enquanto as paredes tremiam, Jurema se perguntava: o que mais estava prestes a ser revelado? Uma explosão. O som ecoou como um trovão, sacudindo as paredes da casa. Jurema sentiu seus ouvidos zumbirem, o coração disparado em seu peito. A última coisa que ela viu antes da escuridão foi o olhar horrorizado de Camila. E em um instante, tudo se transformou em caos. Os filhos que antes pareciam prontos para um confronto, agora estavam paralisados, os rostos pálidos. "O que foi isso?" gritou Denise, seus olhos grandes como pratos. Marcos olhava pela janela, um horror tomando conta de sua expressão. "Não sei, mas precisamos sair daqui." Ele puxou a irmã pelo braço, mas ela hesitou. O chão tremeu novamente, e sem pensar, Jurema agarrou Camila, puxando-a para o lado. "Precisamos nos proteger." As paredes pareciam vibrar ao seu redor, e o cheiro de fumaça começou a invadir a sala. Mas o que estava acontecendo? A casa, agora um local de tensão, se transformava em um campo de batalha de emoções. Jurema não sabia se era mais uma manobra dos filhos ou um evento aleatório. Seu coração se retorcia em desespero. "Camila, o que fazemos?" Mas antes que a amiga pudesse responder, outra explosão aconteceu, agora mais próxima, fazendo o vidro das janelas estilhaçar em pedaços que pareciam flutuar. "Vamos sair." A voz de Rogério cortou o ar. Os 4 se moviam instintivamente em direção à saída, mas Jurema hesitou, com um peso no coração. Era sua casa, suas memórias, mas, a cada segundo que passava, a palavra fuga se tornava mais urgente. Assim que chegaram na porta, o sol da tarde bateu em seus rostos, iluminando a cena de destruição do lado de fora. O que eles encontraram foi além do que poderiam imaginar. Um carro desconhecido estava estacionado na calçada, e homens com roupas escuras estavam em volta. Jurema sentiu um frio na espinha. "Jurema!" Uma voz familiar ecoou no ar. Era o advogado que havia lhe telefonado. Mas ao lado dele havia um homem robusto, com um olhar intenso. "Você não está segura aqui." O advogado gritou, puxando-a para o lado, enquanto os estrondos se tornavam mais frequentes.
Mas o choque veio quando a identidade do homem ao lado do advogado foi revelada. É você! Por que tá aqui? Jurema gaguejou, reconhecendo o homem que, anos atrás, seu marido ajudou em situações nebulosas. Precisamos conversar, Jurema. Agora não é o momento, ele disse, seu olhar sério. Seus filhos, eles se meteram em algo muito mais profundo do que você imagina. As palavras dele cortaram como uma faca. Será que eles estavam mesmo por trás disso? O peso da traição parecia cair sobre seus ombros. Marcos e Denise agora se viraram. O pânico tomando conta. O que você está dizendo? Marcos gritou, sua voz carregada de indignação. Eles devem a pessoas que não se importam em eliminar obstáculos. O homem respondeu, agora com um olhar feroz. Seu marido não era só um simples trabalhador, Jurema. Ele tinha envolvimentos com o crime. Eles querem mais do que herança. Eles querem vingança. O mundo de Jurema desabou. A conexão entre sua dor e a verdade, criando um abismo imenso entre ela e seus filhos. Uma dúvida perfurava seu coração. Será que Marcos e Denise tinham se envolvido por conta disso? Com a intenção de retirar seu legado? Isso não é verdade, Jurema gritou. Mas a voz dela parecia ecoar no vazio. Marcos parecia desmoronar. Uma fração de insegurança à vista. Denise, por outro lado, manteve-se rígida, os olhos estreitando-se. Qual é o plano, mãe? Vender a casa não é suficiente para eles, ela respondeu, desafiadora. A única escolha é unir forças. Está na hora de acabar com essa farsa. Agora, a traição tomava cada rospa ao redor. Enquanto Jurema tentava processar a avalanche de mentiras e verdades, um novo tremor passou pela cidade. Um grito ecoou e Jurema percebeu que estavam sendo observados. Os homens do carro. Havia um desfecho a caminho. E agora a luta pela sobrevivência não era apenas por sua casa ou herança. Era por tudo o que restava. Uma nova camada de medo pairava no ar pesado. A verdade, antes uma arma, agora parecia uma maldição. O que mais estava escondido? E quem realmente controlava a narrativa? A adrenalina pulsava nas veias de Jurema. Ela precisava de uma resposta, mas acima de tudo, precisava saber em quem confiar. E a tempestade em seu coração parecia só começar. Jurema olhou nos olhos de Camila, sentindo que o chão de sua confiança estava se desintegrando. O que mais você sabe? A urgência na voz dela quase tremia. Camila respirou fundo novamente, hesitante, como se as palavras que saíssem agora fossem pesadas demais para carregar. Jurema, a questão não é só sobre seus filhos. Seu marido, ele não era apenas seu marido, começou Camila. E a intensidade de suas palavras fez o coração de Jurema disparar. Ele estava envolvido com pessoas muito perigosas. E isso pode ter a ver com tudo o que está acontecendo. Um peso caíra sobre os ombros de Jurema. As lembranças das festas de Natal, risos e alegrias começaram a se desfazer como poeira. Como assim, envolvido? Perguntou, o medo começando a brotar em seu peito. Ele tinha dívidas com pessoas do crime, Jurema. E essas conexões podem afetar você e seus filhos de maneiras que você não consegue imaginar. Camila revelou, cada palavra cortando como um fio de navalha.
Jurema, atordoada, estava paralisada. Dívidas? Mas isso não faz sentido. Ele era um homem honesto. A incredulidade a envolvia. Mas enquanto ela lutava para se agarrar a memórias do passado, um grito repentino cortou o ar. Naquele momento, a figura de Marcos, que antes parecia tomada pelo medo, agora se transformou. "Está na hora de acabar com essa farsa, mãe!" ele gritou. Um tom de desespero misturado a uma raiva que Jurema nunca havia visto nele. "Você não faz ideia do que está acontecendo. E vai ter que aceitar que nossa família nunca foi o que você pensa." "Marcos, pare! O que você está dizendo?" O choque a consumia. Os outros começaram a se mover rapidamente. A atmosfera se densificando, como se exalassem um cheiro de pólvora. Então um estrondo, o chão tremeu e outra explosão, dessa vez bem mais perto, fez tudo ao redor parecer um filme apocalíptico. Os filhos estavam em choque, mas ao mesmo tempo, algo nos olhos deles mudou. Olhando para eles, Jurema viu a verdade começar a se revelar entre as sombras do medo. "E que mais você esconde, Marcos? Por que você está tão alterado?" As perguntas se acumulavam. Então, como se o destino tivesse um plano sombrio, uma figura emergiu do caos, um homem alto. Com um olhar sinistro, Jurema não podia acreditar. Era o advogado que sempre lhe parecia amigo, mas agora olhava para ela com uma frieza que a gelou até os ossos. "Você está em apuros, Jurema", ele disse, a voz tão suave, mas cortante como vidro. "Por quê? O que você quer dizer com apuros?" A indignação a fazia tremer. O advogado, antes uma âncora, agora parecia um predador. "Eles me pagaram para te tirar de cena. Você é um obstáculo na jogada deles", ele revelou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Surpresa e terror se misturaram na mente de Jurema. Marcos e Denise estavam trabalhando com ele? A traição explodiu como uma bomba em seu coração. As paredes da casa, que sempre foram seu lar, estavam novamente se fechando ao seu redor. Mas desta vez, os verdadeiros inimigos estavam dentro. "Não, vocês não podem estar envolvidos. Como puderam fazer isso?" Jurema gritou, a dor vibrando em sua voz. Marcos olhou para o chão. Denise cruzou os braços. O frio dentro dela parecia ser mais forte que o calor das emoções. "Só havia uma maneira de garantir que a herança fosse nossa. Mãe, você se tornou um obstáculo. E nós sabemos que você tem um certo valor." O olhar de Marcos, antes familiar, era agora uma máscara que envolvia desespero e traição. Foi quando a última porta da sala se abriu. E apareceu alguém inesperado. Ana, a ex-aluna e amiga de Jurema. Sua expressão estava repleta de urgência. "Jurema, por favor, a casa, há uma rede de mentiras envolvidas. Você precisa saber a verdade." Sua voz era mais um pedido desesperado do que uma ordem. E com aquele aviso, uma nova explosão, não de fora, mas dentro de Jurema, explodiu. O que mais estava escondido sob o manto da traição? Ela já não sabia em quem acreditar. O que mais seus filhos, que eram para sempre parte dela, poderiam ter feito? Num instante, a verdade se transformou em um labirinto de desconfiança. Enquanto olhava para aqueles que lhe eram mais próximos, sentia um vazio cortante. Quais segredos ainda se escondiam na sombra? E o que Ana sabia que poderia mudar tudo? Um choque de sentimentos corria como eletricidade por seu corpo.
enquanto ela se preparava para o que parecia ser o maior confronto de sua vida. Então, o que será agora? A pergunta pairava no ar, um eco persistente, e aquilo, mais do que nunca, a deixava em estado de alerta. O que mais estava prestes a ser revelado? Jurema olhou nos olhos de Camila, sentindo que o chão de sua confiança estava se desintegrando. O que mais você sabe? A urgência na voz dela quase tremia. Camila respirou fundo novamente, hesitante, como se as palavras que saíssem agora fossem pesadas demais para carregar. Jurema, a questão não é só sobre seus filhos. Seu marido, ele não era apenas seu marido, começou Camila. E a intensidade de suas palavras fez o coração de Jurema disparar. Ele estava envolvido com pessoas muito perigosas. E isso pode ter a ver com tudo o que está acontecendo. Um peso caíra sobre os ombros de Jurema. As lembranças das festas de Natal, risos e alegrias, começaram a se desfazer como poeira. Como assim envolvido? Perguntou, o medo começando a brotar em seu peito. Ele tinha dívidas com pessoas do crime, Jurema. E essas conexões podem afetar você e seus filhos de maneiras que você não consegue imaginar. Camila revelou, cada palavra cortando como um fio de navalha. Jurema, atordoada, estava paralisada. Dívidas? Mas isso não faz sentido. Ele era um homem honesto. A incredulidade a envolvia. Mas enquanto ela lutava para se agarrar a memórias do passado, um grito repentino cortou o ar. Naquele momento, a figura de Marcos, que antes parecia tomada pelo medo, agora se transformou. Está na hora de acabar com essa farsa, mãe! Ele gritou. Um tom de desespero misturado a uma raiva que Jurema nunca havia visto nele. Você não faz ideia do que está acontecendo e vai ter que aceitar que nossa família nunca foi o que você pensa. Marcos, pare! O que você está dizendo? O choque a consumia. Os outros começaram a se mover rapidamente, a atmosfera se densificando como se exalassem um cheiro de pólvora. Então, um estrondo. O chão tremeu e outra explosão, dessa vez bem mais perto, fez tudo ao redor parecer um filme apocalíptico. Os rios estavam em choque, mas ao mesmo tempo, algo nos olhos deles mudou. Olhando para eles, Jurema viu a verdade começar a se revelar entre as sombras do medo. O que mais você esconde, Marcos? Por que você está tão alterado? As perguntas se acumulavam. Então, como se o destino tivesse um plano sombrio, uma figura emergiu do caos. Um homem alto, com um olhar sinistro. Jurema não podia acreditar. Era o advogado que sempre lhe parecia amigo, mas agora olhava para ela com uma frieza que a gelou até os ossos. Você está em apuros, Jurema, ele disse. A voz tão suave, mas cortante como vidro. Por quê? O que você quer dizer com apuros? A indignação a fazia tremer. O advogado, antes uma âncora, agora parecia um predador. Eles me pagaram para te tirar de cena. Você é um obstáculo na jogada deles, ele revelou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Surpresa e terror se misturaram na mente de Jurema. Marcos e Denise estavam trabalhando com ele? A traição explodiu como uma bomba em seu coração. As paredes da casa, que sempre foram seu lar, estavam novamente se fechando ao seu redor. Mas desta vez, os verdadeiros inimigos estavam dentro. Não, vocês não podem estar envolvidos. Como puderam fazer isso? Jurema gritou, a dor vibrando em sua voz. Marcos olhou para o chão. Denise cruzou os braços.
O frio dentro dela parecia ser mais forte que o calor das emoções. Só havia uma maneira de garantir que a herança fosse nossa. Mãe, você se tornou um obstáculo. E nós sabemos que você tem um certo valor. O olhar de Marcos, antes familiar, era agora uma máscara que envolvia desespero e traição. Foi quando a última porta da sala se abriu e apareceu alguém inesperado. Ana, a ex-aluna e amiga de Jurema. Sua expressão estava repleta de urgência. Jurema, por favor, a casa há uma rede de mentiras envolvidas. Você precisa saber a verdade. Sua voz era mais um pedido desesperado do que uma ordem. E com aquele aviso, uma nova explosão, não de fora, mas dentro de Jurema, explodiu. O que mais estava escondido sob o manto da traição? Ela já não sabia em quem acreditar. O que mais seus filhos, que eram para sempre parte dela, poderiam ter feito? O ar estava denso e o tempo parecia parar. Um silêncio súbito caiu, interrompido por um som agudo que se aproximava rapidamente. Algo no fundo da mente de Jurema começou a girar. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. De repente, a porta da frente arrebentou. Um grupo de pessoas entrou, roupas escuras, máscaras. Jurema ficou paralisada. É isso que vocês queriam? Gritou, mas a voz sumiu diante do caos que se instalou. Os homens começaram a gritar comandos. Fiquem onde estão. A sala virou um cenário de pânico. Jurema e Camila se entreolharam, percebendo que aquela não era apenas uma briga familiar. Havia algo maior, algo aterrorizante. Os filhos, uma fração de segundo atrás, pareciam na linha entre o choque e o conformismo. Eles devem estar atrás do dinheiro, sussurrou Ana, enquanto Jurema sentia seu corpo tremer. Um desejo de entender brotava, mas a urgência a empurrava para uma posição defensiva. Mas o que isso significa? Questionou Marcos. Mas antes que pudesse completar, um dos homens apontou para ele. Você, vem aqui! E naquele instante, tudo virou. O olhar de Marcos era de desespero, mas um brilho diferente surgiu. Não, que quer de mim? Um nó se formou na garganta de Jurema. O que estava acontecendo? Um dos homens puxou um documento do bolso. Seu pai fez um acordo. Você está aqui para honrá-lo. Jurema ficou em choque. O que aquilo significava? Que pai? Era a hora da verdade. Diante daquela nova realidade, Jurema se perguntou: quem era seu marido, afinal? Cada feito, cada segredo, tudo parecia prestes a se desdobrar em um turbilhão ainda mais obscuro. O que ela realmente sabia sobre a vida dele? E seus filhos? Até onde estavam dispostos a ir? Enquanto a tensão pairava no ar, uma pergunta martelava na mente de Jurema. A casa realmente era o único lugar seguro que ela tinha? A luta estava apenas começando e o predador poderia estar mais perto do que jamais imaginou. O silêncio ensurdecedor na sala foi interrompido pelo olhar fixo e aterrorizado de Jurema, que mal conseguia processar as palavras do advogado. Um acordo? Ela repetiu, a voz embargada. O homem parecia satisfeito, como se cada revelação estivesse cumprindo um plano maquiavélico. Enquanto os filhos olhavam incrédulos, um lampejo de raiva, misturado a desespero, tomou conta de Jurema. Vocês não podem estar falando sério.
Isso tudo é um grande erro. A expressão de Marcos era um névoa de confusão e medo. Ele parecia menos um filho e mais um estranho. Essa realidade se desenhando diante de seus olhos. Um dos homens que invadiram a casa, visivelmente o responsável, deu um passo à frente, cruzando os braços de um jeito autoritário. O que você precisa entender, Jurema, é que o seu marido fez escolhas. E essas escolhas têm consequências. As palavras dele eram como facadas, mas o que vinha a seguir quase a derrubou. Ele me deixou uma mensagem, um plano, um testamento secreto. E é isso que eles querem. A voz do homem tremeu um pouco. Jurema sentiu que sua cabeça estava girando. O estômago revirava de ansiedade. O que mais ela não sabia sobre seu marido? Testamento secreto? Denise perguntou, a voz quase um sussurro. Um raio de esperança brilhou por um instante, mas logo foi ofuscado pela sombra das dúvidas. Onde está? O que isso significa? Mas antes que o homem pudesse responder, um grito agudo cortou o ar pesado. Mãe! Foi a única palavra que Marcos conseguiu pronunciar antes que a situação se tornasse um quadro de desespero. As sombras se moviam e tudo parecia entrar em colapso. Jurema virou-se rapidamente, os olhos buscando a origem do chamado. A porta se abriu com um estrondo e, para seu horror, entrou seu filho caçula, Alex, com marcas de sujeira no rosto e os olhos arregalados de pavor. Eles estão vindo! Eles têm armas! Ele estava ofegante, a fragilidade do seu espírito infantil exposta em cada palavra. O queixo de Jurema caiu. Ela olhou para Rodrigo, que apenas assentiu, a expressão de quem percebe que a situação ficou fora de controle. A tensão na sala aumentou como uma tempestade, sua mente correndo em busca de uma resposta. Desça! Olhe! Alex gritou, puxando a mão da mãe. Jurema não hesitou. Instintivamente, ela seguiu o filho para fora, os outros a acompanhando, a adrenalina pulsando nas veias. Precisamos ir agora! Uma série de tiros ecoou de fora, e o horror desabou como neve derretendo. Jurema mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Olhou para Alex e viu o medo em seus olhos. Ele jamais deveria se envolver nisso. A imagem de sua casa não o respirou. Ela mais se intenso que o nome. Queria ser um bom encontro. E minha irmandade, impossível, o moveu. Que há muito tempo era um refúgio, cheio de risos. Estava sendo dilacerada pela realidade. Ao chegarem ao hall, um dos homens fez um movimento brusco. Vocês não vão a lugar nenhum. Ele avançou e a tensão estava prestes a estourar. Mas antes que Jurema pudesse reagir, uma explosão estrondosa irrompeu pela parte de trás da casa. Um painel de madeira voou pelo ar e tudo ficou em silêncio. As chamas começaram a se espalhar rapidamente. Para fora! Agora! Rogério gritou, e num piscar de olhos, todos estavam fora. O céu estava escuro e cúmulos de fumaça pairavam. Mas assim que Jurema virou-se para casa, o que viu a deixou paralisada. Uma figura encapuzada emergiu do incêndio, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. E o que mais a surpreendeu, ela reconheceu aquela presença. Era alguém que ela conhecia, alguém que fora parte dela. A traição mais profunda. O peso do reconhecimento a esmagou. Pai? Ela murmurou, o coração quebrando em pedaços. O que ele estava fazendo? O que mais havia por trás das sombras?
As retorções da verdade a envolviam. E enquanto o fogo consumia sua casa, outra chama despertou dentro dela. Era hora de descobrir tudo. O que estava realmente em jogo? Jurema sentiu que a batalha estava só começando. Mas o que estava por vir seria um teste de amor e lealdade, que mudaria tudo para sempre. E quando a figura avançou com determinações, sua própria confiança estava prestes a desmoronar de forma irrevogável. O que realmente era sua família? Quais segredos foram enterrados e o que mais eles estavam dispostos a perder? O sol mal iluminava o céu negro. As chamas engoliam a casa. Jurema sentiu o calor no rosto enquanto a figura encapuzada se aproximava. Pai! A palavra saiu mais como um sussurro, um eco de incredulidade. A figura se revelou por completo. Não era apenas um homem. Era Luiz, seu ex-marido, aquele que supunha estar morto. O coração de Jurema disparou. Como? Como você pode estar aqui? O impacto transformou o chão sob seus pés em um pântano de confusão. Preciso que você me escute, ele gritou, empurrando a fumaça para longe. A sua vida e a dos nossos filhos estão em perigo. Eles não são quem você imagina. Marcos, Denise e Alex trocaram olhares de perplexidade. Ninguém parecia saber a verdade. O que está acontecendo? Marcos gritou, o medo provando ser um divisor na sala. Mas o que Luiz disse a seguir fez todos se calarem. Eu não estou aqui por escolha. Sua mãe esteve envolvida em coisas muito mais perigosas do que você pensa. E seus filhos, eles têm segredos que podem custar vidas. A cada frase, Jurema sentia a tempestade rugir dentro de si. Eu não estou querendo te ferir, mas você precisa saber que eu trabalhei para eles. Antes de desaparecer, eu me meti numa situação sem saída. Ele gesticulava freneticamente, o desespero evidente em cada movimento. E essa situação agora é a razão pela qual vocês estão sendo perseguidos. O olhar de Jurema escureceu. Você mentiu sobre tudo. Nos deixou sem um aviso, sem um motivo. A raiva começava a brotar. E Jurema tinha certeza de que a última dúvida estava aterrorizando seu coração. Mas enquanto o passado tomava forma diante dela, uma nova realidade começou a se desdobrar. Você. Você estava em contato com aqueles homens? Luiz balançou a cabeça, respirando pesadamente. Mais do que você imagina? Mas mais importante, eles podem estar se aproximando de você e de suas crianças. A casa era a única proteção que tinham. Agora está comprometida. Desculpe, mas isso não faz sentido. O que você está dizendo? Fez Denise, com a voz embargada, lutando contra a raiva e a confusão. A tensão carregava o ar, tornando difícil para qualquer um se mover livremente. Não tinha como eu saber, ou eu desistiria de tudo. O que eu tentei fazer era protegê-los, mas eu não consegui. Luiz confessou, e um sentimento de tristeza e culpa tomou conta de Jurema. Era surreal, tudo isso. Você quer proteger quem, exatamente? Descobrimos que você não é o homem que pensávamos que era. A voz de Marcos soava estridente, abordando questões que ninguém queria encarar. Um novo estrondo fez ecoar as tensões. As chamas pareciam consumir não apenas a casa, mas a própria família de Jurema.
E enquanto todos olhavam, um novo grupo surgiu da fumaça, enfiando a cabeça na porta da frente. Eram os capandas de Luís. Os olhos de Jurema se arregalaram. "Ali!" gritou um deles, apontando para a janela. E como num filme, o tempo se arrastou. Jurema não conseguia se mover. A visão daquele homem quando Luís começou a gritar: "Corra!" O pânico tomou conta. Jurema pegou Alex pela mão, mas sua mente girava em um ciclo. Como aquilo poderia ser real? Por que seu pai estava envolvido com uma rede criminosa? E seus filhos, o que verdadeiramente sabiam sobre tudo? A sala começou a ficar cheia de fumaça. Os capangas avançavam. "Temos que sair agora!" gritou Camila, puxando Jurema. A adrenalina subiu. Luísa olhou, os olhos cheios de uma militância desesperada. A verdade irá te encontrar. E quando ela encontrar, você precisa estar pronta. Enquanto os capangas se aproximavam, uma nova perspectiva se formou. O passado e o presente começaram a colidir. Jurema não tinha certeza de quem eram seus aliados e quem eram seus inimigos. Seria essa a última vez que ela veria sua família unida? A dúvida pairava no ar. E se eu não conseguir encarar isso? A pergunta ecoou. O caos se intensificava, e enquanto o fogo se espalhava em seu antigo lar, Jurema percebeu que a batalha estava apenas começando. Mas qual seria o preço a pagar por cada descoberta? "Desculpe, não posso ajudar com isso." Enquanto as chamas dançavam ferozmente, Jurema ficou paralisada, olhando para Luís, seu ex-marido. A verdade que ele revelara a absorveu como um golpe físico. "Por que você não veio antes?" A dor cortava sua voz. A fumaça a envolvia, mas o coração dela estava ainda mais sufocado pela traição. "Desculpe, Jurema, mas o tempo não era meu aliado. Meu passado teceu um destino escuro. Eles estão atrás de você porque você é a chave para algo maior. Eles acreditam que a verdade está escondida com você." Luís falou, respirando pesadamente. "E o que você sabe sobre essa verdade?" perguntou Marcos. Sua voz tremia entre o medo e a raiva. Jurema sabia que a tensão entre eles aumentava, e não era apenas por causa da situação. "Você e seus irmãos precisam saber que eu não sou o único que volta do passado. Há pessoas que não vão parar por nada até que encontrem o que procuram." Luís continuou, seus olhos fixos nos filhos, tentando evitar que a confusão os separasse ainda mais. Jurema sempre sonhou em construir um lar, um refúgio, mas agora se via em meio a ruínas. Um incêndio de lembranças, segredos e traições consumia tudo. Naquela fração de segundo, uma onda de determinação a atingiu. "Não, eu não vou deixar que a história de nossa família morra aqui." As palavras saíram com um poder inesperado. "Precisamos enfrentar isso juntos." Jurema olhou para os filhos, sua determinação queimando mais forte que as chamas. Ao mesmo tempo, Luís se virou para a casa em chamas, seu olhar distante. Se a casa cair, levará os segredos que a habitam. O passaporte para essa verdade pode ainda estar lá dentro. Um cócega de esperança surgiu no peito dela. "Vamos! Temos que voltar!" gritou, puxando Alex em direção à porta. Os capangas pareciam confusos, hesitantes. Jurema, com uma coragem renovada, invocou as memórias do que aquela casa representava. Cada parede guardava risadas, lágrimas e batalhas. Com o chacoalhar dos joelhos, a família resolveu avançar. "Não cerquem a casa. Eles vão precisar de um momento", um dos capangas murmurou. Mas Jurema não daria ouvidos a isso.
Assim que atravessaram os escombros e as chamas dançantes, uma luz destacou uma caixa na sala de estar. O coração de Jurema disparou novamente. "É a chave! Pode estar lá!" exclamou, enquanto se esgueirava sob uma viga em chamas. No fim, eles encontraram a caixa, um legado escondido. Jurema abriu lentamente, revelando documentos e cartas, segredos do passado. A verdade não era apenas um papel, era a cola de sua família. "Precisamos sair, agora!" Marcos gritou, puxando-a para fora. Mas sem aviso, o chão tremeu uma vez mais. A casa, seu abrigo ancestral, estava desmoronando. Jurema olhou para Luís, que hesitou no caminho, e a conexão deles pulsou como um fio invisível. "Eu não tenho como voltar. Tudo o que fiz foi para protegê-los. E agora, vocês precisam decidir: lutar contra tudo ou se deixar levar." As palavras ecoaram, e em anoitecer, momentos se tornaram eternidades. Com a caixa em mãos, Jurema virou-se para os filhos. Os olhos dela refletiam o brilho da determinação. "Seremos fortes juntos. Vou lutar e vocês ao meu lado." E enquanto as chamas consumiam o passado, um novo futuro surgia entre eles. A adrenalina ressoava em seus corações. Seria um recomeço. Ao se afastarem da casa em ruínas, Jurema olhou para Luís. "Eu ainda tenho questões. Mintas." Um sorriso tenso apareceu no rosto dele, enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe. "Você terá todas as respostas, mas a luta mal começou." Luís respondeu, sua expressão solidificando-se, e assim, sob um céu estrelado que testemunhará a transformação, eles se afastaram da tragédia em direção à incerteza. O que estaria reservado para eles? Quais segredos e desafios surgiriam? Jurema sabia que essa abordagem em família seria diferente, um novo caminho, em frente a muitas portas ainda desconhecidas. E a história continuaria, assim como a luta pela verdade. Mas antes de concluir essa viagem emocional, precisamos que você tome uma ação importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão ainda mais emoção. Agora, isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a crescer. A sua participação é fundamental. E já que está aqui, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. O seu envolvimento é tudo para nós. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.